Olá, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você estiver assistindo. Tudo bem com você? Comigo tá tudo indo na bênção, graças a Deus. A gente enfrenta dificuldades, sim, mas o Senhor é por nós e quem será contra nós, né? A gente precisa se agarrar firmemente em Jesus e crer nas palavras dele, né? O Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Na verdade, o Senhor falou muito comigo sobre isso, né? Sobre confessar a fé, sobre confessar aquilo que já está escrito, né? Que a gente é mais que vencedor em Cristo Jesus, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus agir, quem impedirá o agir de Deus? Então, eu tô tentando, né, me firmar no Senhor, me firmar em oração, né, para as coisas que estão acontecendo. E eu creio que, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, no final, vai dar tudo certo. Porque tudo faz parte do plano dele, mesmo que para os nossos olhos, aos nossos olhos, dê tudo errado, para ele não deu, porque ele já sabia de tudo. Deus ele não se surpreende com o que acontece. Ele já tá no futuro. Ele só tá esperando você chegar lá. Ele só tá esperando a gente chegar lá no futuro. Mas ele já sabe o meu e o seu futuro. Então, a palavra de hoje, ela está lá em... para quem não me conhece, eu sou a Manuela Cristina Leal de Souza. Eu não sei porquê, mas eu gostei de falar todo o meu nome aqui. Amém? Bom, e o Senhor me direcionou a falar com você, né? A trazer essa palavra, na verdade, de Hebreus 12, do capítulo 1, do versículo 1, na verdade, até o versículo 4. Se o Espírito Santo me direcionar a ler mais, amém. Mas, por enquanto, até o versículo 4, do 1 até o 4. Hebreus 12. Diz assim: Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Amém? Glória a Deus. Bom, eu queria falar para vocês que, na verdade, eu não sei se vocês lembram, se todos que estão aqui já viram o vídeo que eu postei na segunda-feira. Se não viu, vai lá. Eu tenho um canal no YouTube, Manuela Cristina. Eu tenho perfil, né? Página no Facebook, perfil na verdade, perfil no Facebook, perfil no Instagram, e eu também tenho um TikTok, e eu posto lá o TikTok às vezes, mas eu posto mais os vídeos, eu posto os vídeos, né, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Se você puder ir lá se inscrever e seguir minhas redes sociais, fique à vontade, tá bom? Vai estar aqui na descrição se você quiser saber mais sobre isso, tá bom? E, bom,
No vídeo passado, eu acabei não fazendo um vídeo muito longo, mas mais uma leitura da palavra do Senhor, né? Como sendo a palavra do dia. Mas eu falei uma coisa, acho que depois ou antes, eu não me lembro, mas acho que foi depois de eu ler a palavra. Que eu disse que às vezes eu duvidava, né, dos propósitos de Deus para mim, mas não porque eu duvidava do que o Senhor iria fazer. Não era isso. Eu sabia que o Senhor tinha poder para fazer. Quer dizer, eu sei que o Senhor tem poder para fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas e que nada é impossível para Deus. Só que as minhas limitações, as minhas falhas, os meus defeitos me mostram que eu não sou capaz de chegar até de cumprir, né, o propósito do Senhor para minha vida. E essa semana, depois desse vídeo, né, o Senhor instalou algo na minha cabeça que, tipo assim, não é para mim que eu devo olhar, não é para as minhas falhas, para os meus defeitos, sabe, para mim que eu devo olhar, que eu devo ter como referência, mas sim ao Senhor Jesus, né? E agora que eu fui me tocar disso, que a palavra é sobre isso, né? Também, que o autor aos Hebreus diz: conservemos os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, né? Aquele que a nossa fé começa nele e que ele a aperfeiçoa, né? É Deus é Jesus que nos dá a fé e é Jesus que aperfeiçoa a nossa fé. Tipo assim, até a nossa fé quem é que dá é Jesus, né? Quem é que dá é Deus. Então, tipo assim, o autor e consumador da fé, sabe? É Jesus Cristo. E ele quer que nós olhemos firmemente para ele, sabe? O título é esse: olhando firmemente para o Senhor Jesus. É para ele que a gente tem que olhar. Então, voltando ao que eu estava falando, não é para mim que eu devo olhar. Você não deve olhar para você ou para outro alguém. Você deve olhar para Jesus. Eu devo olhar para Jesus. Porque se a gente for olhar para a gente nunca vai conseguir chegar até o propósito de Deus, só a gente. Porque a gente não tem capacidade, a gente não consegue, a gente nada pode fazer sem o Senhor Jesus, a gente nada pode fazer sem o Senhor. Nada. A Bíblia diz isso. Nada podeis fazer sem mim, ou seja, Jesus falando, né? Nada podeis fazer sem mim. Então, a gente nada pode fazer sem o Senhor. Então, nós não somos capazes. A gente não é capaz de cumprir o propósito do Senhor na nossa vida. Mas em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Em Jesus Cristo nós somos filhos e filhas de Deus. Em Jesus Cristo nós podemos dizer: Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Ele é o nosso rochedo, Ele é aquele que nos esconde na sombra do Altíssimo. Né? Aquele que procura o esconderijo na sombra do Altíssimo, Salmos 91, é aquele que procura a proteção de Deus, é aquele que procura estar escondido no Senhor, é aquele que procura o Senhor, né? Esses salmos não é para todo mundo, esses salmos é para aquele que procura o esconderijo na sombra do Altíssimo, é aquele que procura o Altíssimo, é aquele que procura estar debaixo do Senhor, né? Está debaixo das asas do Senhor, que Ele o proteja. Quem procura isso, sabe? E o Senhor falou isso comigo, de que eu não devia olhar para mim, mas devia olhar para Ele, sabe? É Ele que vai me levar até as promessas. Claro que eu preciso fazer a minha parte, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Tem aí que eu acabei de ler para vocês, diz assim, que a gente se afaste ou alguma coisa assim, eu esqueci agora, mas é basicamente isso, que a gente se afaste daquilo que nos atrapalha e do pecado que se agarra firmemente em nós. Então a gente precisa sim fazer a nossa parte, a gente precisa obedecer, a gente precisa sim se entregar ao Senhor, mas
a gente nunca vai alcançar a perfeição. Até que Jesus volte, a gente vai ser falho, vai continuar sendo falho, vai continuar falhando com o Senhor. Só que isso não deve ser desculpa para a gente pecar. Isso deve servir de um incentivo para a gente procurar mais ser melhor em Cristo Jesus. Se a gente está errando aqui, então a gente precisa se esforçar para não errar mais e pedir a ajuda do Espírito Santo, que Ele nos ajude. Ele está aqui para ser nosso consolador, nosso conselheiro. Ele foi deixado por Jesus, né? Na verdade, ele foi mandado, né, por Deus, para que ele fosse nosso consolador, para que ele fosse o nosso melhor amigo, para que ele levasse as nossas orações até Deus, com gemidos inexprimíveis, é o que diz a palavra do Senhor. Então, a gente precisa olhar para o Senhor, não é para gente, não é para homem, não é para igreja, não é para fulano, ciclano, é para o Senhor, é para Ele que a gente deve olhar, porque Ele é a perfeição. Ele é perfeito. Ele conseguiu ser perfeito porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Parte da Trindade. Junto com Deus e Espírito Santo. Sabe, gente? E aí o Senhor instalou isso na minha cabeça e aí eu comecei a entender. Não é verdade. Por que eu tô olhando para mim, para as minhas limitações, para o que eu sou? Não, porque eu sou não, para o que eu tô fazendo, né, no caso. Como eu disse, a gente precisa sim fazer a nossa parte. Mas sempre vai haver limitações, sempre vai haver coisas que nós vamos precisar modificar, né? Que o Senhor vai precisar trabalhar na nossa vida. Mas se a gente quer chegar até o propósito do Senhor, se a gente quer cumprir as promessas dele para nossa vida, quer dizer, cumprir os propósitos dele para nossa vida, então a gente precisa olhar para ele, então a gente precisa confiar nele, entregar a nossa vida a ele. A gente precisa, sabe, simplesmente ser dele completamente, olhando firmemente para o Senhor. Em outra tradução diz, olhando, acho que é olhai firmemente para o Senhor, é alguma coisa assim. Mas no título, né, do vídeo aqui diz, olhando firmemente para o Senhor. Porque se a gente olha para ele, gente, a gente obedece, a gente somente olha para ele quando somos decepcionados. E quando a gente olha para ele, quando somos decepcionados pelos homens, e quando a gente olha para ele, a gente diz, tudo bem, o homem é pecador, o homem falha, mas o meu Deus não falha, o meu Deus não peca, o meu Deus, ele é perfeito e é para ele que eu tenho que olhar. Não é para o meu irmão, não é para minha irmã, é para ele que eu devo olhar, sabe? E não é para mim também que eu devo olhar, é para ele que é perfeito, para ele que, olhando para ele, a gente obedece. Não 100%, porque a gente não consegue. Até que Jesus volte, a gente nunca vai conseguir isso. Mas, olhando firmemente para ele, a gente vai entender aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, aquilo que ele quer que a gente faça, fale. Hoje eu li em Números uma passagem que o Senhor falou muito comigo. Eu estava lendo sobre Balaão, né? Números 24. Eu li hoje Números 24, que parece que encerra a história de Balaão. E na história de Balaão é muito firme que ele tem um temor por Deus, sabe? E isso me chamou muita atenção. Ele procura a direção do Senhor, ele procura saber o que agrada ao Senhor. E uma coisa muito, muito linda acontece em Números 24. Ele obedece ao Senhor. Moisés escreve assim:
Balaão, já sabendo que o Senhor não quer mais amaldiçoar o povo de Israel, mas sim abençoar, Balaão vai e tá com a intenção de abençoar o povo de Israel, porque ele já sabe que Deus não quer que ele amaldiçoe. Então, quando ele decide obedecer, né? Quando ele obedece, na verdade, quando ele tá pronto ali para falar o que o Senhor quer que ele fale, o Espírito do Senhor vem e se apodera, entra nele, sabe? Preenche ele, que ele fica cheio do Espírito Santo, ele começa a profetizar. O Espírito Santo dá visões para ele do futuro, do que vai acontecer com alguns lugares, com alguns povos, né? No caso, com alguns reis. O Espírito Santo começa a dar visões para ele, né? E aquilo me tocou muito porque tem uma passagem também que diz, se eu não me engano, é Pedro que diz em Atos, que diz assim: o Espírito que Deus dá o Espírito aos que lhe obedecem, o Espírito Santo aos que lhe obedecem, né? E aos que lhe pedirem também. Tem outra passagem que diz, né? Vocês mesmo sendo maus sabem dar boas coisas a seus filhos. E imagine imagine Deus, né, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Mas eu queria citar mais essa passagem de Pedro, né, que fez muito sentido para mim na hora que eu li Números, né, na hora que eu comecei a meditar. E aí eu me lembrei dessa passagem que diz que Deus dá o Espírito aos que lhe obedecem, né? E aí o preenchimento, sabe, vem. Quando a gente obedece ao Senhor, o Espírito Santo nos preenche. Quando a gente começa a obedecer ao Senhor, o Espírito Santo, ele começa a gente começa a ser cheio, né, do Espírito Santo também. Quando a gente lê a palavra, quando a gente faz aquilo que agrada o Senhor, quando a gente ora mais, quando a gente busca mais, a gente acaba tendo uma comunhão muito grande com o Espírito Santo, né? E com Deus, porque o Espírito Santo, ele é Deus, né? E ele tá aqui para ter um relacionamento conosco e para que ele leve as nossas orações até Deus, para que ele interceda por nós, né? Com gemidos inexprimíveis, né? Para que ele ore por nós. Interceda, na verdade. Então, o Senhor, sabe? O Senhor, ele é maravilhoso. Sabe? Mais à frente nessa passagem, Hebreus 12, eu aconselho você a ler Hebreus 12, se você puder. É muito legal você ler, tá bom? Se você quiser, tá? E, bom, diz mais um pouquinho pra frente, diz assim: será que vocês já esqueceram do que Deus disse para vocês como se vocês fossem seus filhos? Aí vem uma passagem, né, nas escrituras que diz assim: não fique triste quando o Senhor repreende, né, alguma coisa assim. Deixa eu ler aqui para vocês que é melhor. Deixa eu ver se eu consigo achar, porque não tava. Glória. Abri logo em Hebreus. Diz assim, olha: será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos, né? O Senhor, ele nos corrige quando nós somos verdadeiros filhos dele, né? Ele nos corrige porque ele quer ver
a gente fazendo aquilo que agrada ao coração dele, né? E isso é tanto para agradá-lo e quanto para que a gente, quanto para o nosso bem, né? Porque se você for ler a palavra, você vai ver que é só obedecendo que você vai ter as promessas de Deus para sua vida, sabe? É só você pegar a chave, botar na porta e abrir ela. É ação, né? É ação. Hoje alguém me disse isso. Pregar é fácil, mas ação é que é difícil. E é verdade. Tá aqui falando é fácil, né? Eu digo assim, falando é fácil, mas agora a ação é difícil. E todos os dias a gente precisa tentar ser melhor do que a gente foi ontem, sabe? Em Deus, com Deus. Porque sozinhos a gente não pode, sozinhos a gente não consegue. Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não é filho, filha de Deus, então eu te convido a aceitar esse Deus maravilhoso na sua vida, que Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar completamente tudo que você é. Porque se você não aceitou Jesus Cristo, você está morto espiritualmente. É o que a Bíblia fala. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a vida. Se você não tem Ele, você está morto. Você só está com o corpo vivo. Mas morto, você está espiritualmente. Agora, quando você recebe Jesus na sua vida, é outra história, gente. A história muda. Você nasce de novo. E ninguém entrará no reino dos céus sem nascer de novo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. E nascer de novo na água e no Espírito. Depois ele completa isso, se eu não me engano. É João 3, se vocês quiserem dar uma olhada lá, João 3, é Jesus falando com Nicodemos. E até tem a passagem de João 3,16, que diz que, e aqui eu finalizo, eu acho. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então Jesus amou tanto o mundo que deu o Filho unigênito, para que você hoje pudesse crer e não perecer, e ter uma vida verdadeira, uma vida eterna ao lado do Senhor. Então não desperdice essa oportunidade, porque logo o Senhor Jesus vem, e quando Ele voltar, vai ser tarde demais, porque depois não vai ter mais oportunidade. Então aproveitem enquanto há tempo, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, por favor, não. Que o Espírito Santo fale com você, que o Espírito Santo te toque, te convença, né? Não sou eu aqui simplesmente fazendo um apelo para você, não é um apelo, é um convite. Eu ouvi isso e é verdade. Não é um apelo, não tô aqui falando, não tô aqui tentando te implorar, não é essa a minha intenção. É o Espírito Santo que convence, não sou eu. Então, se o Espírito Santo tocar no seu coração, se o Espírito Santo te atrair até a Jesus, então aceite, agarre essa oportunidade. Não deixe essa oportunidade passar. Porque você pode viver, pode não, porque quando você aceitar Jesus, você vai viver a única vida e a melhor de todas. E a melhor, na verdade. A única vida, né? Porque sem Jesus não há vida. E a melhor. É a única e a melhor. Exatamente. Então, aqui eu encerro. O vídeo ficou bastante grande, mas o Senhor falou, o Espírito Santo falou, e eu espero que você tenha ficado até o final. E eu te peço,
Na verdade, não só eu te peço, mas o Senhor também te pede que, se você puder, compartilhe, sabe? Seja canal de Deus, seja instrumento de Deus na vida de outra pessoa. Então, compartilhe, comenta e compartilhe, tá bom? Se você quiser que você fique com Deus, Jesus ama muito você, ama muito a todos nós. Fique com Jesus e até amanhã. E até amanhã não, até segunda, desculpa, até segunda, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês e tchau!